A minha avó materna tinha muita vontade que um filho fosse padre. Um filho foi ser irmão marista, mas saiu do convento deles, da congregação, e ninguém foi. Mais tarde, já quando eu nasci, então Deus me chamou. Uma vez eu fui com ela para visitar um doente, e eu pensei, quem sabe um dia eu também vou dar a unção dos enfermos a um doente assim. Era menino ainda. Fui estudar no Colégio dos Irmãos Maristas em Franca, onde eu nasci. Estudei lá 2 anos, Colégio Champagnat. Depois passei a estudar 1 ano interno no Colégio São José, em Batatais, dos padres claretianos. Aí então é que eu fui para o seminário. Fui para o seminário de Campinas, porque os seminaristas de Ribeirão Preto não tinham o seminário funcionando. E nós, os seminaristas, fomos estudar em Campinas, no seminário diocesano. Lá eu fiquei 3 anos, 32, 33, 34. Terminei o curso ginasial naquele tempo, o fundamental, e fui para o seminário de São Paulo, Seminário Central do Ipiranga, 3 anos de filosofia e 4 de teologia. E assim passei esse tempo todo estudando. Desde o início da minha primeira escola, primeiro ano de escola, até terminar como padre, são 17 anos de estudos. 17 anos. Conheci D. Jaime como contemporâneo do seminário. D. Jaime no seminário foi um líder, um homem maravilhoso, encantado por todos. Ele corria a favor de todos os seminaristas. Via um colega em situação difícil, ele apressava-se em poder ajudá-lo, orientá-lo, soerguê-lo. Então, D. Jaime era tido no seminário como um líder. Esse tempo todo do seminário, procurei corresponder à vocação e Deus me deu essa graça de chegar ao sacerdócio no dia 7 de dezembro de 1941, ordenado em Ribeirão Preto, na Catedral São Sebastião de Ribeirão Preto, por D. Manuel da Silveira de Obu, que era o bispo auxiliar naquele tempo. No dia 8 de dezembro, cantei minha primeira missa solene em Franca, na Igreja Matriz Imaculada Conceição, e naquele dia mesmo eu abençoei o casamento de minha irmã Jupira e Paulo Prado, e cheguei a rezar a missa de 60 anos de casamento deles. Olha, foi muito bonito e eu fiquei muito feliz, porque nunca a gente pensava que fosse coincidir assim. Então, nós fomos sempre amigos desde pequeno, e então quando a mamãe falou que era para ser feito o meu casamento, no dia da ordenação dele, eu fiquei muito feliz. E, de fato, foi uma festa muito bonita, porque o primeiro casamento que ele abençoou foi o meu. Muita gente foi lá na igreja, lá em Franca, para ver o casamento que o irmão sabia que ele estava sendo ordenado, né? Então, para assistir o casamento que ele estava fazendo, de forma que foi muito concorrido. Tinha uma moça que casou antes de mim, depois ela começou a chegar muita gente para ver o casamento de um irmão, fazer o casamento da irmã. Eu vinha vindo da escola e nós morávamos pertinho da catedral. E eu passando em frente à catedral, justamente era meio-dia, os sinos começaram a badalar. E eu fiquei surpreso com aquilo. O que será que aconteceu?
O que será que está acontecendo? Tanto sino tocando hoje, amanhã é dia Nossa Senhora, quem sabe por isso. Esse dia era 7 de dezembro de 1956. E falei, amanhã 8 é dia de Nossa Senhora, então acho que a igreja já está avisando o povo para se preparar para a festa de amanhã. E mais uns minutinhos cheguei em casa. Chegando em casa, a mamãe estava com uma netinha de 3 anos. Essa netinha era filha de Eudila, minha irmã, que Eudila também trabalhava na parte da manhã, ela era funcionária pública, e deixava a menininha com a mamãe. E a mamãe no banheiro e ela na porta, encostadinha no banheiro, quietinha, e falou assim, a vovó não quer abrir a porta. Eu falei, por que a vovó não quer abrir a porta? A vovó não quer abrir a porta. E pensei que a mamãe estivesse brincando com ela. Ela falou, a vovó está chorando. Eu falei, vovó está chorando? Mas por que a vovó está chorando? Ela está chorando porque o tio padre virou bispo. Eu recebi a carta da Anunciatura Apostólica no dia 29 de novembro de 1956. A carta era 23 de novembro. Quando eu recebi aquela carta, dizendo que eu devia responder, se aceitava ou não, mas esperava que eu aceitasse. Fui falar com meu confessor, um padre no seminário, e perguntei a ele, fiquei tão emocionado, comecei a chorar e dizer, se não responda que aceita. Aí mandei a carta para a Anunciatura, no dia 29 mesmo de novembro de 56, que aceitava. E dia 3 de dezembro de 56, festa São Francisco Xavier, o Papa Pio XII assinou a bula me elegendo primeiro bispo da Diocese de Maringá. E a notícia foi publicada no dia 7 de dezembro de 1956. Eu fui sagrado em 57. Era de fato dos bispos mais jovens. Quando eu fui à Anunciatura falar com o núncio apostólico, mas você é muito criança ainda, muito jovem. Pois é, mas os senhores se enganaram, né? Me eleger bispo. Não, está tudo certo. Vai ser sagrado e vai para a sua diocese. E foi aquela festa, uma festa feliz e ao mesmo tempo meio triste, porque a mamãe estava muito triste, já pensando que ele iria embora, né? Para onde que ele vai? Ah, nem sei, mamãe nem se lembrava mais. Ela disse, eu não sei para onde, é para longe, ele vai para longe. Procurei no mapa onde ficava Maringá, aqui no Paraná, e não tinha, encontrei. Que lugar fica lá no Paraná essa diocese? Depois somente da publicação da minha nomeação de bispo, é que me mandaram um mapa da Sinop, aqui de Maringá, e lá estava Maringá. Aí fiquei sabendo, eu queria vir aqui, mas não deu nem tempo. Recebeu notícia que o bispo era o vigário da Catedral de Ribeirão Preto, Dom Jaime Luiz Coelho. Era padre do Jaime Luiz Coelho. Aí o dia marcado, 20 de janeiro de 1957. Eu bolei o negócio para nós irmos para Ribeirão Preto na sagração. Como fazer? Daí eu fiquei encarregado de ver, junto às companhias, contratamos um avião Douglas, aqueles que eram daquela época, né? Era um avião Douglas de mais ou menos 28, 30 lugares. Nós saímos daqui de manhã, um dia bonito, que nem hoje. Chegamos em Ribeirão Preto e fomos diretos para a Catedral. Lá encontramos o padre Dom Jaime Luiz Coelho, né? Ele ficou muito contente de nós termos chegado lá. Aí daqui a pouco foi a missa da sagração.
Muito linda, né? E chegou o dia da posse, aliás, da posse não, da sagração episcopal, 20 de janeiro, e a catedral lotadíssima, muito bonita, muita gente, em Ribeirão Preto. E eu então me conscientizei de que realmente ele iria embora. Íamos ficar só a mamãe, Maria e eu. Então, foi aí que eu me conscientizei que, de fato, ele ia para muito longe. E eu assistia a toda aquela cerimônia chorando. Aí acompanhando mamãe, né? Chorando o tempo todo, porque nós íamos ficar sozinhas. Papai já tinha falecido há 1 ano. Apesar de que meus irmãos, minhas irmãs estavam sempre em casa, nós nunca ficávamos sozinhas. Mas faltou aquela pessoa que estava substituindo o nosso pai. E foi assim muito bonita e triste ao mesmo tempo. Quando o dia marcado, ele chegou, aí foi quase Maringá inteiro foi lá no aeroporto. E eu estava lá no meio também, né? Eu não fiz nada de importante, mas estava lá no meio, vi ele descendo do avião e saudando, e aí viemos até a igreja. Muita gente lá no aeroporto esperar ele, né? Chegou bastante gente no aeroporto antigo lá, né? E todo mundo com aquela ansiedade de ver o bispo em Maringá. E encheu de avenida lá de Ibirapuera até a catedral, veio devagar, mas muita gente. Dom Jaime chegou no dia 24 de março de 57. Na época eu já trabalhava em jornais aqui, e na Tribuna de Maringá e na revista NP. E eu estava lá acompanhando a chegada dele como repórter da revista NP. Marcou a minha vida, porque foi uma reportagem muito importante, mas marcou sobretudo a vida de Maringá. Dom Jaime foi um presente de Deus para Maringá, porque eu acho que quando o Papa Pio XII escolheu Dom Jaime para bispo desta cidade, ele foi muito inspirado, porque era o bispo perfeito para Maringá naquele momento. A cidade estava começando, tinha 10 anos de fundação, isso aqui era quase pouco mais do que um vilarejo na boca do sertão. E chegar um bispo aqui parecia uma coisa extraordinária, né? Eu não sei, ele tinha 40 anos só, era um garoto. A gente estava acostumado com bispos velhos, solenes, todos cheios de pompas, e o Dom Jaime chegou aqui com toda aquela simplicidade dele, parecia um padre comum. Na véspera da minha chegada, dia 24, choveu, um pouco de barro, e o meu irmão mais velho que veio junto ficou meio aborrecido. Onde vieram trazer meu irmão? Esse barro, nessa poeira, nessa coisa. E eu feliz da vida, que Deus me trouxe para cá para começar um trabalho novo, numa cidade nova que estava começando. Quem se lembra disso, em 1957, o que era Maringá? Aqui onde nós estamos agora era floresta. Esta quadra onde eu moro foi doação da Companhia de Terras para a casa do bispo, mas era tudo floresta, estava no mapa a casa do bispo. Mais tarde eu que construí aqui essa casa, mas aqui era floresta. Eu morei 24 anos ali atrás, onde é hoje o Hospital Santa Rita. Lá fiquei 24 anos, depois me passei para essa casa aqui. Tudo no começo, tudo de madeira, a própria catedral nova, antiga de madeira. A casa que eu vim era muito pequena, era em alvenaria. Compraram aquela casa para o bispo. Mas tudo muito interessante e tudo muito aconchegante, o povo extraordinário me recebendo. No dia da posse, milhares e milhares de pessoas de toda a diocese, pessoas aqui presentes para receber o bispo. Marcou a posse.
foi marcada para o dia 24 de março daquele ano, 1957. E nós viemos, todos. Era uma dificuldade para vir aqui. Ribeirão Preto tinha que ir até São Paulo de avião, de São Paulo a Londrina, e depois de Londrina aqui. Era o dia inteirinho para vir aqui. A gente só via aquela nuvem de poeira vermelha. Ele paramentou-se e veio em carro aberto até a praça da Catedral. E o povo acompanhando, a praça lotadíssima. E aquele povão atrás. Foi tudo assim muito bonito a chegada dele. Eu, quando ia a Ribeirão Preto visitar minha mãe, sempre usei camisas brancas. Eu achava tudo muito bonito. E a minha irmã Odila, ela pegava as camisas do marido dela, branquinhos, branquinhos. Ele era da Universidade de Medicina, Faculdade de Medicina, e punha com a minha aquela camisa assim, toda meio vermelhada, né? Eu achava a minha muito branquinha. De fato, era uma poeira, uma coisa, o barro. Não havia eletricidade, a casa que eu morava era um motor. Quando desligava o motor, então não tinha eletricidade. Fogão a lenha. Minha mãe ficou aqui comigo 4 meses, ajudando a tomar conta. Não tinha uma pessoa para tomar conta da casa, para ajudar. Uma cozinheira, era muito difícil. Dona Guilhermina, que era uma senhora extremamente elegante, até se parecia muito com ele, né? Muito elegante, uma pessoa dinâmica. E ela teve um papel muito grande na vida de Dom Jaime, porque ela vivia sempre aqui. Ela não saía de Maringá, ela estava sempre buscando, ela visitava Dom Jaime como fosse um filho. Era o filho que não tinha família, mas junto, e ela vinha aqui para cuidar dele, né? Era como toda mãe, quando se liga a um filho, principalmente aquele filho que não tem família, assim, que trabalhava, era um homem que estava separado, morando aqui, cuidando da igreja em Maringá, e ela vinha aqui sempre, estava sempre presente. A mãe é uma pessoa extraordinária. A força que ela me deu no começo aqui, e vendo o sofrimento dela, a alegria também, porque ela foi muito bem recebida pelas pessoas, mas a força que ela deu na minha caminhada e na minha presença aqui em Maringá. Quando ela foi embora eu senti muito, mas via sempre a presença dela na minha casa e no meu coração, como até hoje eu tenho. Mas sempre nas costas de um grande homem, como é Dom Jaime, tem também uma grande mãe. Não posso me esquecer da Dona Guilhermina, hoje na glória. Mas ela criou um grande homem que se chama Dom Jaime. Dona Guilhermina. E meu pai, um homem extraordinário, João Amélio Coelho. Ele morreu 1 ano antes de eu ficar bispo. Ele dizia que lá em Ribeirão Preto, antes de eu ficar dizendo, o bispinho, onde está o bispinho? Onde está o bispinho? Já me chamava de bispinho. Ele morreu 1 ano antes. Meu pai disse para nós, antes de morrer, meus filhos, se eu não deixar para vocês dinheiro, propriedade, fortuna, não tem importância. Quero deixar para vocês o meu nome honrado, honesto. Não quero que mais tarde nenhum filho meu tenha vergonha de mim. A grande herança que nosso pai nos deixou. E mamãe ficou com ele, com dificuldade toda, porque não havia quem ajudasse, não. Ela sozinha. Mamãe ficou aqui 4 meses com ele, ajudando, fazendo tudo, né? Arrumou uma senhora para ajudar, mas eram aquelas senhoras muito rústicas, coitadas. E assim foi. Dom Jaime começou o trabalho dele com muito sacrifício, muita luta. Mas Deus me deu força, minha mãe voltou para Ribeirão Preto, comecei as visitas pastorais. Naquele ano, 1957, eu cheguei a Maringá, eu visitei 63 localidades. Eram apenas 17 paróquias, mas havia as capelas rurais. Por exemplo, Ivatuba era capela rural, São Jorge do Ivaí era capela rural,
Então visitava essas capelas, fazendo crisma. Naquela ocasião eu fiz mais de 200.000 crismas em todas essas localidades que eu visitei. Então, percorrendo tudo isso, de teco-teco, às vezes até que teco-teco, quando não era mais longe, além de Paranavaí, nas barrancas do Rio Paraná, ou então de jipe, a condução era um jipe. Quando naquele barro, a gente ligava a tração nas 4 rodas e o jipe passava no barro todo e a gente ia para frente. Interessante voltar atrás, ver tudo isso. É um personagem histórico dos mais influentes em Maringá, talvez o mais influente. Vez ou outra, os jornais costumam fazer uma aferição qual é o personagem mais influente da história de uma cidade, de um estado, ou mesmo de um país. Se nós fizéssemos isso em Maringá, sem dúvida, Dom Jaime seria citado, se não como o mais influente, ou pelo menos entre os 3 mais influentes. Aí depende do critério que você utiliza, se você escolhe um agente político, um agente social, ou se você engloba as 2 categorias numa medição só. Mas certamente ele estaria lá. Quando eu cheguei aqui, eu antes de vir sabia que devia construir uma catedral nova que era de madeira. Então eu já pensei como seria a nova Catedral de Maringá. E eu trouxe de Ribeirão Preto um centro esportivo chamado Cava do Bosque. Coloquei uma cruz em cima e disse, quem sabe a catedral vai ser assim como a Cava do Bosque. Já era uma coisa moderna naquele tempo. Mas ao chegar aqui encontrei também no jornal, um pouquinho mais tarde, o Sputnik, aquele foguete espacial. A palavra Poustnik do russo quer dizer o que se desprende da terra e vai para o alto. Como aqui a padroeira é Nossa Senhora da Glória, a Assunção Gloriosa de Maria, de corpo e alma aos céus, então eu pensei, a catedral vai ser assim. Coloquei uma cruz aqui em cima, encontrei um arquiteto em São Paulo, Dr. Bellucci, conversei com ele o que eu queria e fomos vendo. Ele dava uma opinião, dava outra, mas no fim prevalecia a minha opinião. Eu queria dessa maneira e está hoje a nossa catedral aí como ela quer. Olha, eu estava em Santos, ia indo para São Paulo naquele trenzinho e sentei num banco onde estava o Monsenhor Sidney Zanettini, que era o padre da catedral. E aí iniciamos a conversa e ele me falou, olha, Sr. Joaquim, vamos iniciar as obras da catedral. O senhor faria parte também, vai haver uma reunião na casa de Dom Jaime para se tratar disso. Eu falei, se eu puder ajudar em algo, eu estou à disposição. Aí ele marcou essa reunião na casa de Dom Jaime e eu fiz parte. E nessa reunião me elegeram primeiro tesoureiro. Aí eu, quando terminou a reunião, Dom Jaime havia nos pedido que gostaria que a cruz da catedral tivesse colocada para os festejos de Maringá, que era dia 10 de maio. Eu aceitei o cargo e no fim eu conversei. Disse, Dom Jaime, o senhor nos pede um trabalho que temos que trabalhar muito, porque daqui lá é 10 meses só de tempo. Vamos ter que arregaçar bem as mangas para poder atender o senhor. Como primeiro tesoureiro, eu já procurei ver onde ia, em que porta ia bater para arrumar recursos, né? Auxílios. Aí eu lembrei que eu devia conversar com o diretor da Companhia de Terra aqui, entrei lá. Aí chegamos na Companhia de Terra, já iniciamos a conversa sobre a catedral e
o doutor Herman de Moraes Barros falou para mim que você é dessa comissão. Que cargo você ocupa? Eu falei, olha, eu sou o primeiro tesoureiro. Ele disse, a companhia de terra vai mandar todo o cimento para a catedral, construir a catedral. E cada 15 dias vinha um vagão de cimento. Aí isso deu muita vida para nós. A gente, às vezes, não posso mentir que, às vezes, a gente tinha um outro ponto de vista, discordava de alguns pontos de vista dele. Ele era uma pessoa, assim, muito firme na posição que defendia, mas de uma bondade, de um coração, de uma amizade extraordinária. Dom Jaime tem um gênio forte. É um gênio, sim, sim, não, não. E eu sempre captei isto. Não dá para falar com Dom Jaime com meia verdade. Tem que ser a verdade total. Acho lindo isso em Dom Jaime, né? Que ele não se dobra facilmente, não. É o jeito dele. Mas é um jeito que acho que a igreja precisa de homens assim, desta envergadura. Então, mais um aspecto maravilhoso na vida de Dom Jaime. Nessa campanha da fraternidade, da violência, corrupção, a paz e a fruta da justiça, o presidente da República, Lula, fez uma violência contra a nação. Lá, no Sandódromo, jogando camisinhas para todos. Isso é uma violência. Partiu do presidente da República, que não tem moral para ser presidente. Precisamos mudar tudo isto. Autoridades que estão aqui, não vão bater palmas para eles, não. Temos que mudar essa situação. Um sacerdote disse, a maior pobreza que há no mundo é a falta de Deus. Quando Deus não está no coração das pessoas, nós vemos aí essa corrupção tremenda. A paz é fruto da justiça. Onde houver justiça, haverá paz. Dom Jaime tem uma característica de um temperamento muito forte, um caráter decidido. É um homem empreendedor, não tem medo dos desafios. Ele enfrenta e faz com que as coisas aconteçam. Por isso esse caráter forte, decidido, é que marcou e marca ainda hoje a presença, a figura de Dom Jaime. Os vitrais, eles queriam de outra maneira, iguaizinhos ao vitral de Dom Bosco lá em Brasília, quadrado de fim, não, que era tudo rendilhado. Eu vi a imagem desses vitrais durante o Concílio Ecumênico, visitando a Alemanha, numas igrejas, esses vitrais. Então eu queria todo esse rendilhado como está hoje aí. Ali são concreto, vitral em concreto, não em vidros comuns, mas vidros muito fortes, e não também aqueles que seguram o ferro ou o chumbo. Mas e aí a catedral foi subindo. Ele foi muito corajoso. Um ato corajoso, só dele mesmo, foi levantar a Catedral de Maringá, que é um monumento não só nacional, mas mundial. Corajoso. Visionário, com certeza é um visionário. Ele não foi arquiteto, ele não foi engenheiro, mas ele idealizou o maior monumento que nós temos, um dos maiores monumentos do mundo em Maringá. E aí que eu digo do empreendedorismo de Dom Jaime. Como é que uma pessoa naquela época, sendo um sacerdote, sendo um religioso, faz uma obra tão monumental quanto a catedral? E eu imagino quanto de crítica que o Dom Jaime deve ter tido naquela época, ou de imprensa, ou da própria sociedade que era contrária a ele. Porque o povo precisa de recursos, precisa de dinheiro, e tem a parte pobre, a igreja sempre defende os pobres, e o Dom Jaime fazendo uma obra faraônica como aquela. Na época era uma obra faraônica, e hoje todos nós, é o orgulho de qualquer maringaense, rico, pobre ou não, é a Catedral de Maringá. Mas naquela época o desafio que ele teve em defender aquele projeto. Deve ter sido muito difícil para o Dom Jaime, como religioso, defender um projeto daquela magnitude na época. Hoje já é uma obra
faraônica, imagina na época então. Quando eu lancei a ideia, alguém achou um pouco difícil, mas o povo todo colaborou. Ninguém faltou a colaboração. Uma vez, uma ocasião, eu estava na minha casa, meu irmão tinha me visitado, havia visitado, chegou um senhor velhinho, pé no chão, calcinhas sujas, camisa suja. Quero falar com Dom Jaime. Meu irmão pensou que se alguém pedindo esmola. Dom Jaime, aqui está minha oferta para a catedral e para o seminário. Era um sitiante, pequeno, mas trazendo a sua oferta. Nunca faltou um centavo para a catedral. O povo colaborou extraordinariamente. Nós trazíamos esses blocos de pedra, britava ali, colocava na betoneira e jogava em cima dos arames que já preparados. Já pensou subir isso 124 metros até lá na cruz, com aquelas carriolas? Então foi uma luta muito tremenda. Nós levamos então na construção mesmo 16 anos para construir a catedral. Eu me lembro, não lembro a época, o ano, mas eu estava aqui e foi quando eles colocaram aquela cruzinha lá no alto. E então iam tirar o elevador. O elevador era uma tábua com 4 cordas, uma de cada lado. Esse era o elevador. Então ia tirar o elevador. E nós estávamos lá na catedral, eu me lembro, eu, mamãe, irmã Joanita, ela que tomava conta da casa. E eles disseram, olha, quem quer ir até lá em cima? É hoje ou nunca mais? Eu falei, vamos, irmã Joanita, vamos. Quem quer ir? E eu fui. Eu, irmã Joanita, o Jaime e o senhor que tomava conta ali. Balançando, aquela coisa, balançando, e nós fomos até lá no alto. O sacrifício para levar todo aquele material para construir tudo isso, levando nesse elevador, e a gente olha assim, tudo pronto, tudo muito bonito. Eu acho que é uma obra, que como o Dom Jaime mesmo diz, ele disse, eu fico admirado de ver como é que eu tive coragem de fazer isso. A catedral, para nós, ela tem um significado muito mais amplo do que a sua finalidade também, porque ela é uma espécie de Torre Eiffel para Maringá. É um monumento, o 10º monumento do mundo, edificado por Dom Jaime com a colaboração de todos os seus arquidiocesanos. Campanhas foram feitas de café, de cereais, etc., para que essa catedral pudesse estar hoje altaneira, no centro de Maringá, que é o ponto turístico de Maringá. Digo mais, é o símbolo de Maringá. É um signo, é um sinal que identifica a catedral com a cidade de Maringá. Vai demolir aquele catedral velho, antigo. Então eu fui correndo lá, peguei uma máquina, fui correndo lá e teve missa no começo. Depois o padre Cisne subiu lá, pega essa foto de primeira terra de demolição. Daqui 6 horas já quase não tinha terra. Não. Então esse último dia foi dia 7 de janeiro de 73. Esse olha, marquei logo, pelo dia da demolição. Fez missa, depois subiu lá e pegou a primeira terra e entregou para o Dom Jaime. Foi muito bonito o dia da demolição. Tem muita gente que até chorava de dó, saudade que vai ter, não vai ter aquele, mas é um lado contente que parabéns para o novo catedral. Poucas pessoas têm o privilégio de deixar uma marca na sua história de vida que se transforma no ícone maior de uma cidade. Ainda mais uma cidade do tamanho de Maringá, uma cidade da nossa importância. E Dom Jaime tem esse privilégio. Ele foi o criador, o mentor do maior ícone que nós temos na cidade, um marco arquitetônico de Maringá, que representa a nossa cidade em todos os lugares, que é a catedral. Então, não há dúvida nenhuma de que ele foi uma pessoa extremamente importante na história de Maringá
e aliás continua sendo, porque mesmo hoje ainda tem a sua participação ativa na comunidade. Quando a diocese foi instalada em Maringá, o município tinha apenas 10 anos de fundação e 5 anos de emancipação. Então era tudo muito rápido, o município muito jovem já tinha a sua diocese. Então a cidade forjava os seus líderes, fossem os líderes sociais, fossem os líderes políticos. E havia uma particularidade, olhando retrospectivamente a gente entende isso mais ainda, que os 2 primeiros prefeitos, eles não constituíram uma liderança sólida, durável, né, por razões que merecem ser estudadas. O primeiro viveu uma crise com a Companhia Melhoramentos e o segundo tinha acabado de tomar posse quando Dom Jaime chegou. Dom Jaime, inclusive, teve uma relação bastante amistosa com o segundo prefeito Américo Dias Ferraz. Mas o fato é que ele também não conseguiu constituir uma liderança sólida. Nenhum dos 2 prefeitos, nenhum dos 2 primeiros prefeitos fez carreira política, constituiu um grupo que pudesse disputar o poder local por mais tempo, né? O primeiro que conseguiu fazer isso foi João Paulino, em 1960. Então, em tudo isso, a figura do bispo, ela ganha um relevo que vai muito além da tarefa precípua do episcopado na cidade, que é o trabalho de pastor, de organização da igreja, da diocese, das paróquias. Por isso, Dom Jaime, que é um agente social de grande talento, ele acabou tendo uma intervenção muito mais ampla, né? A palavra política quer dizer a busca do bem comum. Não é essa politicagem sem vergonha que está por aí, não. Essa roubalheira, essa corrupção que está aí, isso não é política, não. Isso é corrupção na política. Servem-se da política, do cargo político, para buscar os seus próprios interesses. Então, política é a busca do bem da comunidade. E eu, como bispo diocesano, a minha comunidade é procurar o bem da minha comunidade. Fui político. Procurei ser político verdadeiro. Ninguém pode apontar na minha política um ato de corrupção. Ele nasceu político. A índole dele é político. Ele quer o bem da nação, quer bem do povo, quer bem dos seus semelhantes. E para ele ser um bom amigo, para ele poder prestar a sua ajuda, a sua evidência junto do próximo, ele tinha que ser político. Então, Dom Jaime, apesar de bispo, ele é um político também. Político de Deus, político do Papa, político da igreja, político dos homens, político dos pobres, político dos infelizes. E sempre político. O que é político? É a arte da boa vizinhança. É a arte de levar o bem-estar ao seu próximo. E como Dom Jaime aprendeu que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele foi um político extraordinariamente grande. Briguei com muitos aí, como briguei com João Paulino, no primeiro governo dele, de prefeito. Briguei com outros deputados. Quiseram fazer-me senador da República, mas eu tinha que renunciar ao cargo de bispo. Falei, não, primeiro eu sou bispo e não quero saber. Ajudei a eleger o Ney Braga. O Dom Jaime criou a grande estima pelo Ney Braga. Foi quando ele deu a mão a Ney Braga na ordem política. Achou que o Ney seria um homem indicado para o bem do pobre, para o bem do povo. Então, fez tudo pelo Ney Braga. E o Ney Braga fez tudo por Dom Jaime. Ney Braga não era conhecido aqui no norte do Paraná. Ele foi prefeito de Curitiba. Quando ele foi governador, havia 3 candidatos. Um tal de Franco, o Ney Braga, e havia um Maculan. A campanha do Ney Braga foi de 1960, foi quando foi eleito João Paulino. Nós estamos falando da mesma fronteira, portanto, né? A liderança da cidade, ela apoiou a chapa Jânio, Ney Braga e João Paulino. Mas a liderança de Maringá, a Associação Comercial e outros, eles abraçaram essa tríade, né? JP, Ney Braga e Jânio, em 1960, que foi, de resto, exitosa aqui na eleição municipal. Né? A minha campanha é essa:
seja franco, não macule o seu voto, vote em Ney Braga. Olha, eu saí esparramando isso aí pela diocese inteira. Eu fazia as visitas pastorais, e à noite não havia missa, a gente acabava o terço lá na matriz, e eu saía, aqueles negócios, o pessoal lá bebendo sua pinguinha, sua cerveja. Ô, gente, o bispo está aqui, vamos trabalhar um pouquinho, vocês não foram à igreja, eu vim ver vocês. Isso é política. Cheguei lá, falei com eles, e vamos eleger um novo governador, o Ney Braga. Seja franco, não macule o seu voto, vote em Ney Braga. Ninguém conhecia Ney Braga aqui no norte do Paraná. E o Ney Braga foi eleito, ele foi sempre muito meu amigo e me chamou de padrinho até a sua morte. Então, isso é fazer política, procurar o bem da comunidade. O Ney Braga, outro dia ainda lendo sobre ele, um homem que morreu pobre, que não roubou do governo, morava na sua casa muito simples, é onde mora a viúva até hoje, um homem extraordinário. E eu procurei, agora, os que vieram contra mim, por quê? Porque eu ia contra a corrupção deles. Houve um deputado em Curitiba, dizia, Dom Jaime Luiz Coelho, homem da igreja e homem do governo, e homem de negócios, que eu tinha negócios. Tinha, claro, tinha construído igrejas, construído seminário, construído catedral, isso é negócio, está aí. Mas o dinheiro que o povo me deu não está no meu bolso, não. Não tenho nada, nada, nada. Vivo hoje com a ajuda da diocese, estou aqui na casa que eu construí, casa do bispo, esperando o dia da minha morte. Ele indicava o caminho. Agora, há controvérsias quanto a esses caminhos que ele indicava, até na indicação de candidatos na política, porque ele realmente influiu decisivamente em muitas situações na política local, tanto na prefeitura municipal como no poder legislativo. Isso aí é histórico. O Dom Jaime era amigo de alguns prefeitos. Ele era, por exemplo, Luiz de Carvalho, ele foi muito amigo do Luiz de Carvalho. Adriano Valente, amicíssimo do Dom Jaime. Inclusive, Adriano Valente entra como cotista quando começou a Folha do Norte do Paraná. Em compensação, o João Paulino, que é outra personalidade marcante de Maringá, uma das maiores personalidades da história de Maringá, já havia esse embate, havia um embate político, e se o João Paulino tomava uma posição em favor de determinada ideia, ideologia ou candidato, o Dom Jaime sempre estava do outro lado. Eles nunca conseguiram se bicar, né? Eu parei a construção da catedral 4 anos, porque o prefeito João Paulino retirou uma verba que havia da prefeitura para a catedral, chamado do artigo 20. Um vereador propôs essa verba, é um dinheiro que ia a Curitiba e voltava à prefeitura. Eu recebi 4 anos e o João Paulino cortou essa verba. Falei, já que ele não quer, não interessa, então vamos parar. Não que esse dinheiro fizesse falta, mas para mostrar também o desagrado que a gente teve diante da atitude dele. Quando foi eleito o Luiz Carvalho, o doutor Luiz Carvalho como prefeito, 6 meses depois da posse, ele me procurou, Dom Jaime, estou à sua disposição, o senhor precisar de mim, o senhor quer assumir a presidência da catedral? Ele assumiu. Então, devemos muito, muito, muito a esse homem extraordinário, doutor Luiz Moreira de Carvalho, prefeito de Maringá, o melhor, quem mais ajudou na construção da catedral, não com dinheiro da prefeitura, mas o prestígio dele levando avante. Aquelas capelas todas foram feitas no tempo dele e mais ou menos uns 20 metros de altura. Depois fomos para frente. O único prefeito que fez isso. E o primeiro foi o Américo Dias Ferraz. No tempo que eu cheguei, ele abriu todos os fundamentos, pedra britada, ele ajudou muito, concretar, isso ajudou. Antigamente nós podemos sentir assim que a palavra do bispo, mesmo do padre, na política tinha um peso muito grande. O padre era bem respeitado diante da comunidade de cada município. Hoje a gente vê que essa influência diminuiu muito, o padre é um cidadão no meio dos outros, mas eu vejo assim na caminhada do Dom Jaime nesses anos, que ele pegou ainda esse tempo, que a sua influência foi muito grande, não apenas no desenvolvimento da religião, mas também no desenvolvimento da política, no desenvolvimento social
desta cidade, de um modo especial, e de toda essa região. E eu quero dizer, sou político, sempre procurei o bem da comunidade. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei a necessidade de um desenvolvimento muito grande, não só da diocese, mas de toda a nossa região, todo lugar. Eu então procurei me colocar em todos esses lugares, ajudando essa formação da comunidade. Colégios. Eu fui aqui em Maringá, na formatura da primeira escola profissional de professores de Maringá. Eu fui ao Paraninfo. A aluna que me saudou, no discursinho dela, estava escrito, excelente, esmo e revimo, senhor bispo diocesano. Ela leu como estava escrito. Professora. A diretora abaixou a cabeça. Então eu vi que a necessidade de colégio. Ele deixou um legado da educação de Maringá fantástico. Ele foi responsável pelo Colégio Marista em Maringá, foi ele que trouxe, pelo Regina Mundi, pela primeira faculdade de Maringá, que se transformou na universidade. Foi ele que brigou, ele que insistiu muito para que tivesse. Ele participava em tudo, né? No queremessa, no meio do povo, falando de educação, união, harmonia. E teve, não sei se pode falar isso aí, teve na época que a SEMA tinha problema de língua japonês, né? Então nós pedimos para ele ficar parte da diretoria, o presidente da honra, né? Tudo ele pegou, aceitou e dirigiu a escola japonesa, a escola do ASEMA. Ele foi aluno marista do Colégio Marista de Franca, então automaticamente ele já sabia as estratégias de como pegar os irmãos, de como conseguir do irmão provincial irmãos para a sua diocese, desde que ele já sabia toda a filosofia, a pedagogia marista, como aluno lá de Franca, do Colégio Marista de Franca. Então, nesse ponto, ele sai com muita vantagem aqui para Maringá. Procurei, já havia o Colégio Santa Cruz, trouxe o Regina Mundi, São Francisco Xavier, o deputado Neo Alves Martins me procurou, queria trazer para cá uma faculdade de Direito. Falei, olha, deputado, nós não temos professores para ser deputado, professor da escola de faculdade de Direito. Vamos formar uma faculdade mais fácil, Ciências Econômicas. Então veio a cidade, em 1959, 2 anos depois de estar aqui, fundamos a Faculdade de Ciências Econômicas, em agosto, começou a funcionar em 60, e eu fui o primeiro diretor, professor de Ética e Sociologia até 64. Então aí deu origem ao que é hoje essa grande UEM, essa grande universidade, mas nasceu, pode dizer, nas minhas mãos, e fico muito contente com isso. Ele é uma pessoa muito dinâmica e dava uma atenção muito especial para os professores que estavam iniciando, né? E nessa aula inaugural tem uma passagem interessante que era para vir o governador, estava marcado o governador, e estava tudo pronto para... Aí veio o secretário da Educação para representar o governador. Não, se o governador não vier, ele falou, né? Se o governador não vier, não tem aula inaugural, não. O governador está viajando, né? Não sei. Eu não sei. Se ele não estiver aqui, né? Eu não tenho aula inaugural, não. Você não vai representar o governador aqui, não. Aí foi aquela correria, né? Naquele tempo da comunicação difícil, né? Telefone e coisas, sei que... mas localizar o governador, ele veio e teve aula inaugural com o governador, com a presença do governador. Sim, né? Acharam, né? Depois disso, em 1966, vem a Faculdade de Direito e em 1967 a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Normalmente são essas 3 faculdades que abrem, né, o ensino superior, formação de profissionais para as atividades do comércio, de organização empresarial.
O direito, né, uma área muito importante também. Veja que o próprio Duque Estrada já dizia que a instalação da comarca era um símbolo da passagem daquela fase heróica para uma fase, digamos assim, já civilizatória, aqui nessa região de fronteira. E a Faculdade de Filosofia para a formação principalmente do magistério, né? Então, quando a UEM foi fundada em 1969 e instaurada em 1970, já tinha o suporte dessas 3 faculdades. Já tinha uma tradição de uma década no ensino. E também, de novo, né, tudo muito rápido, porque uma cidade com 20 anos de fundação e menos de 20 anos de emancipação já tinha a sua universidade. Só que quando a universidade é fundada, essa cidade já tinha também 10 anos de tradição do ensino superior, iniciada no final da década de 1950, com o protagonismo do Dom Jaime, né, na fundação da Faculdade de Ciências Econômicas. A universidade, em reconhecimento pela participação dele, né, no início do curso superior aqui em Maringá, também não sei bem se foi 75 ou 76, o Conselho Universitário aprovou, né, o título para ele, o título de professor honoris causa. Hoje, mais de 10% da população maringaense é estudante universitário. E isso talvez não seria se o Dom Jaime lá atrás não tivesse pensado em nenhuma faculdade para Maringá. Tá? Hoje Maringá é polo em educação. E isso foi fundamental naquela época lá, ter um empreendedor na época que pensasse dessa forma. Então hoje nós estamos colhendo frutos, sim, do que o Dom Jaime fez. E aí eu fiz 2 marchas aqui em Maringá. A marcha da produção, que era a favor dos pequenos sitiantes. Nós íamos ao Rio de Janeiro para protestar contra o desprezo aos pequenos sitiantes. E reunimos aí, veio a imprensa do Brasil em todo, e nós fomos barrados aqui no quilômetro 15 de Sarandi. Então, o arcebispo de Curitiba me chamava a atenção. Meu filho, não fica mexendo com essas coisas. Mas Curitiba era uma coisa, e Maringá outra, que o centro, o norte é diferente. Além da marcha da produção, eu falei com o bispo de Londrina e o bispo de Campo Mourão. Vamos dividir o estado do Paraná. O nosso dinheiro vai todo lá para o sul e não volta nada para nós. Ponta Grossa para baixo para o estado do Paraná e para cima Paranapanema, seria a capital Londrina. E começamos o trabalho. De novo, o arcebispo de Curitiba, Dom Manuel, me chama. Meu filho, pare com isso. Pare com esse movimento. Aí paramos o movimento. Senão hoje nós seríamos o estado do Paranapanema, aqui no norte, e o estado do Paraná no sul. Mas não foi possível. De fato, fiz isso aí. Na década de 60, ainda antes do golpe militar, nós tínhamos uma grande disputa, na realidade, né, pela organização dos trabalhadores rurais no Brasil como um todo. Né? E o que é interessante é que os trabalhadores rurais, diferentemente dos trabalhadores urbanos, só começaram a se organizar em sindicato na década de 50 e 60. Né? E aqui no norte do Paraná, sobretudo, nós tivemos os primeiros sindicatos de trabalhadores rurais fundados em 1956, né? Onde surgiu o sindicato de Londrina e de Maringá, as 2 cidades mais importantes da época. E a partir desse momento, outros municípios foram criando seus sindicatos, geralmente vinculados ao Partido Comunista, aos comunistas. Né? E pensando nisso, certo? E preocupado com essa questão, quer dizer, com um pouco da intervenção dos comunistas na organização dos trabalhadores rurais, né? Os bispos da Igreja Católica, sobretudo Dom Jaime e o Dom Geraldo Fernandes, que era então o bispo de Londrina, eles organizaram um movimento para contrapor aos comunistas. Né? Frente Agrária Paranaense. Veio aqui o Julião, um deputado do Nordeste, e queria infiltrar o comunismo nas propriedades rurais. E nós tivemos um embate muito grande aqui na cidade. Vieram 10 mil congregados marianos aqui do norte todo naquele dia. E havia uns 300 na reunião do Julião. Aí queriam que o Paulo Pimentel era governador, que ele viesse e falasse, de jeito nenhum ele fala conosco. Mas houve uma briga muito grande, um bafafá muito grande. Isso não surge do nada.
Tá? A Igreja Católica, desde do final do século XIX, tinha uma preocupação e organização com os trabalhadores de modo geral, né? Várias encíclicas sociais falavam disso, né? E o João XXIII publica, então, uma encíclica importante, né, a Mater Magistra, né, onde dizia que a Igreja Católica já tinha perdido os operários urbanos para o Partido Comunista e não poderia perder os trabalhadores rurais, os homens do campo, né? E aí então toda a Igreja Católica começa a organizar, né, no Brasil inteiro entidades, né, que pudesse ajudar os trabalhadores rurais e não cair nas garras do comunismo, como eles falavam, né? Certo? E aí sim, então Dom Jaime formula, né, em 61 a Frente Agrária Paranaense, né, e faz o lançamento dessa Frente Agrária aqui na cidade de Maringá. Havia no país, no começo dos anos 60, tendências comunistas, fortes tendências comunistas. E o Brasil vivia numa efervescência tal que o comunismo realmente ele começou a colocar seus núcleos também no norte do Paraná. E o Dom Jaime, que exercia uma liderança muito grande em mais de 100 municípios da região, ele entendeu o seguinte: eu concentro toda essa propaganda anticomunista num veículo que vai até essas paróquias. Tanto é que a Folha do Norte, ela iniciou a sua distribuição nas paróquias. E se você pegar todas as edições primeiras da Folha do Norte, havia essa forte tendência anticomunista. Em Maringá, falando aqui domesticamente, o Dom Jaime, ele ia aos púlpitos, aos altares, aos palanques, e ele impunha essa condição de falar sempre contra os comunistas. Então teve várias situações, a própria FAP, né, que foi criada também pelo Dom Jaime, tudo se fazia no sentido de combater o comunismo. A Folha do Norte, ela começou, eu acho que meio pesado dizer que ela começou assim de forma megalomaníaca, mas a Folha tinha a intenção de se opor ao jornal dito como comunista Última Hora, que era um jornal famoso no Brasil. A Folha do Norte, pelo menos o Dom Jaime pensava assim, ele queria fazer da Folha do Norte um dos mais importantes jornais do país. Eu comecei na Folha como cobrador de assinatura, tá? Eu já tinha 2 irmãos trabalhando no jornal, saí para procurar emprego e tal, aí me ofereceram lá, a Folha precisava de um cobrador de assinaturas. E eu entrei na Folha como cobrador de assinatura, andava de bicicleta, né? E de porta em porta recebendo as assinaturas do jornal. Mas o jornal era pequeno, quer dizer, nós tínhamos o quê? Acho que 2.000 assinantes e tal, então eu tinha 3 ou 4 cobranças para fazer por dia. A Folha do Norte, ela teria que ter uma circulação ampla, ela não poderia assumir uma empreitada que vai contra uma estrutura já organizada, né? Envolvendo jornais, envolvendo emissores de rádio, não se falava em televisão naquela época, e ela poderia só fazer frente a isso com uma circulação ampla, né? E aí a Folha do Norte, ela entra em Maringá em 62, ela é fundada em setembro de 62, né? No contexto de uma história que está presente aí a questão da ameaça comunista, vou colocar ameaça entre aspas daí, né? Ameaça comunista. Bom, para fazer frente à ameaça comunista, né, a Folha do Norte como instrumento de apoio, de divulgação da Igreja Católica, ela não poderia ficar restrita ao Paraná. Dom Jaime teve uma participação efetiva em quase todos os movimentos de comunicação de Maringá, né? Se você começar a imaginar, Dom Jaime foi um comunicador, né? A partir do projeto já da Catedral de Maringá, né? 1950, o Homem da Lua no Sputnik, ele imagina um monumento em Maringá, uma cidade do interior do Paraná e tal, ainda uma cidade pequena. Ele imagina construir aqui uma catedral com 124 metros de altura, uma coisa única e tudo mais. Então já foi um visionário e já com um projeto original, já imaginando, lógico, eu vou fazer disso um ícone de comunicação. E que a Catedral de Maringá hoje ainda é
tanto tempo depois, o ícone de imagem de Maringá. Dom Jaime, através das décadas, ele santificou a vida dele. E não só a dele. Eu chamaria ele até hoje o santo moderno dos tempos de hoje. O santo do escritório. Por quê? É do escritório, ele irradiava, durante esses longos anos, e ainda continua irradiando, sobre os cristãos da Arquidiocese de Maringá, Paraná, Brasil. Ele irradia suas mensagens e chega ao povo. E o povo, ele santificou com seus discursos inflamados, com seus cursos marcantes, que só ele sabe. Então, ele, para mim, é o comunicador por excelência. E gostaria de ver um dia até nas fileiras dos santos, como comunicador e, sobretudo, do grande Areópago que ele construiu no seu escritório. A televisão foi quase que uma consequência do Folha do Norte, uma continuação. O Dom Jaime queria mais do que a Folha do Norte, ele queria também a televisão para falar para mais gente, ele queria um púlpito cada vez maior, né? E com isso ele foi propriamente o fundador principal da TV Cultura em Maringá. Foi ele que foi a Brasília, que brigou com os presidentes da República da época para conseguir esse canal, conseguiu tudo. Depois de instalar a televisão, voltou aquele problema, e recurso, né? Onde está o dinheiro para tocar isso tudo aí? Foi quando a Globo comprou a TV Cultura e tocou até hoje. Foi bom. Em 1985, dirigi-me à Cúria com este desejo e objetivo. E disse, Dom Jaime, vamos montar uma televisão. 1985. Pois não. Ele captou que isto é um projeto para o futuro. E deu apoio. E deu incentivo. E eu pessoalmente fui trabalhando. E hoje, esta televisão que se chama TV Terceiro Milênio está me filmando. Mas sem o apoio dele, não estaria no ar. Em 62, o Papa João XXIII, ele convocou o concílio, o Vaticano II. Eu fui também como bispo, frequentei as 4 sessões até 65, era dos bispos mais jovens. E lá eu me uni a um bispo jovem do Peru, Dom Alcides, que foi arcebispo de Cusco. Havia um outro bispo auxiliar do Peru e um bispo da Himalaia. Eram os bispos mais jovens no concílio. E todos de certa idade. Um dia os bispos franceses, vem cá meninos, vem cá vocês, meninos. Vem. Eles nos chamaram, assim, vocês já fizeram a primeira comunhão? Brincando. E realmente, aquilo para mim foi uma lição muito grande, o concílio. Aquela união, naquele tempo nós éramos quase 2.000 bispos presentes do mundo inteiro. Hoje somos mais de 4.000. E aquela reunião dos bispos, cada um dando as suas votações nas nossas reuniões, o que a gente pôde dizer a favor do crescimento da igreja. Então, nessa ocasião de bispos jovens, bispos idosos, mas era a Igreja de Deus reunida, procurando implantar, como dizia o Papa João XXIII, implantar um novo ar na Igreja de Deus. Quando chegaram a ele perguntando, por que o concílio? Ele foi à janela, abriu a cortina para entrar um ar novo na igreja. Esse ar novo, de fato, entrou com o Vaticano II. Mas é pena que hoje muita gente não lê e não leu os documentos do Vaticano II. São 17 documentos extraordinários que valeria a pena fazer uma grande campanha em favor desses documentos para o bem da igreja e o bem da comunidade. O que me faz chorar é a pobreza que a gente vê por aí. Quantos pobres vêm bater na porta da gente?
Eu procurei fazer o albergue noturno. Nós temos aí o Asilo São Vicente, Lar dos Velhinhos, das Irmãs. Ele, desde o início, se mostrou assim muito sensível e muito preocupado com a situação de carência das pessoas. Maringá era uma boca de sertão. Era um início de cidade no meio do mato, e as pessoas vinham para cá à procura de serviço, né, para trabalhar nas derrubadas, para trabalhar nas empreitadas, nas formações de fazendas, de café. Então era muita gente procurando emprego, e gente que vinha de longe, e gente pobre, evidentemente. Rico não vinha para cá. Quem vinha para cá era pessoal do eito, como se chamava, né? Gente de mão na massa, gente que vinha com, né, muitas vezes um machado, né, e calos nas mãos. E esse pessoal não tinha onde ficar, eles ficavam procurando serviço. Então, na época, o governo estadual tinha aqui uma espécie de hospedaria muito mal administrada, e nós já vivíamos assim a condição praticamente desumana em que viviam essas pessoas. Aí a sua primeira preocupação foi de criar o albergue de uma maneira diferente. Aliás, já havia esse bendito albergue noturno, mas Dom Jaime quis dar a ele um aspecto mais humano, e aí então se interessou por trazer as irmãs vicentinas, que são umas irmãs extraordinárias, que estão aí até hoje, e foi a partir do albergue que as mesmas irmãs começaram o trabalho na Vila Vardelina, e começaram um projeto que foi o único que garantiu a Maringá a condição de ser uma cidade sem favelas. Trabalho eminentemente da igreja, que, aliás, a própria prefeitura na época reconheceu. Desde que entrei em Maringá, nós temos Dom Jaime como uma pessoa extraordinária, um homem que viveu muito e vive ainda muito para Deus e para os pobres. O Dom Jaime, como primeiro bispo de Maringá, todos os meses ele visitava as entidades todas, e sempre lembrando uma lembrancinha para a entidade. Por exemplo, o Lar dos Velhinhos deve uma grande gratidão. Nós não tínhamos nada aonde sentar, tinha só banquinhos. Dom Jaime foi tomar café, falou, não tem uma cadeira? Não, aqui não tem. Nós somos novas aqui, não temos nada. Dom Jaime falou, vai na loja, compra uma cadeira, compra 4 cadeiras e compra também o fogão direitinho, porque já a gente estava tomando as refeições em cima do fogão. Dom Jaime é muito caridoso, ele olhava muito essas coisas pequenas, e isso nos deu muita força no começo. A gente estranhou, né, vir para Maringá, sair de São Paulo, vir para cá, mas a gente foi tão bem recebida, e ele ajudou muito o Lar dos Velhinhos. As obras sociais de Maringá, e eu lembro aqui o testemunho do Antônio Fassi, que me chamou muito a atenção. Ele dizia que Maringá é a única cidade desta proporção, de 350 mil habitantes mais ou menos, com o número de obras assistenciais que tem. Ele disse que conhecia na época muitas cidades iguais e até maiores que Maringá, e que não tinham absolutamente a estrutura assistencial que tem em Maringá. E isso ele atribuía exatamente à presença de Dom Jaime. Ele disse, Maringá se formou sob a liderança de Dom Jaime, porque a primeira grande liderança que Maringá sentiu, muito mais do que lideranças políticas, lideranças econômicas, lideranças em qualquer outra área, foi sem dúvida a liderança de Dom Jaime. Mesmo porque Dom Jaime exerceu uma liderança muito além da liderança religiosa. A primeira obra social de Dom Jaime foi o albergue Santa Luísa de Marilac. E Dom Jaime deu a sua vida em prol das obras sociais. Criou o albergue, várias entidades sociais, lutou pela reforma agrária, que é também uma obra social. E Dom Jaime, com essas obras sociais, ele tinha por meta trazer religiosas para a diocese. Fundou colégios,
fundou o nosso seminário. O seminário é considerado a maior obra de Dom Jaime. Foi a mais importante porque é exatamente a partir dela, do seminário, é que se vai providenciar a formação de novos agentes de pastoral, que são os padres, os mais importantes auxiliares do bispo. A Santa Casa foi outro trabalho muito preocupante de Dom Jaime no início, né? Ele via assim que as pessoas não tinham condição de cuidar de saúde e tinham que gastar muito dinheiro. Então, os irmãos já estavam aqui, eles estavam lá acomodados onde hoje é ainda a sua moradia, lá na chácara, e atendiam ali num antigo clube, né? Muito mal ajeitado, de madeira, era um antigo clube de dança. Então lá eles tinham um salãozinho e trabalhavam lá. E havia muita oposição dos médicos da cidade, porque os irmãos não tinham formação, não tinham, lógico, não eram médicos, né, formados, mas eram enfermeiros de grande capacidade. Então a sociedade médica se opunha, porque via neles concorrentes, né? E Dom Jaime se pôs na defesa deles, organizou, fez com que a Santa Casa tivesse, inclusive, desde o início, uma figura extraordinária que assumiu, né, a Santa Casa, assim como diretor clínico e médico responsável, foi o Dr. Carlos Antônio Osinelli, que por praticamente 50 anos esteve à frente da Santa Casa até quando faleceu recentemente. Então ele conseguiu organizar o trabalho, né? E Dom Jaime, inclusive, teve que peitar na época a sociedade médica, porque eles queriam construir um grande hospital, mas botar os irmãos para fora, ou então colocar os irmãos como uma espécie de empregadinhos deles, né? E Dom Jaime, de jeito nenhum, não aceitou isso de fora. E ao longo da sua vida, durante muito tempo, enquanto a Santa Casa esteve sob a liderança do bispo, era propriedade da Mitra Diocesana de Maringá, quer dizer, propriedade da Igreja Católica, Dom Jaime se pôs à frente, teve brigas homéricas com João Paulino no seu primeiro mandato, porque o prefeito João Paulino não entendia bem as coisas, havia alguns choques entre eles e tudo. Até que finalmente, agora já mais recentemente, Dom Jaime achou que já era hora de passar a Santa Casa para a propriedade dos Irmãos da Misericórdia de Maria Auxiliadora, que tem uma larga experiência no campo administrativo. Então aí surgiu o Hospital e Maternidade de Maria Auxiliadora, né? Que ainda continua com o nome de Santa Casa. Então hoje o hospital pertence aos irmãos, à congregação dos irmãos, não tem nada a ver mais com a diocese, mas durante nesses 50 e poucos anos, 50 anos da vida da diocese, a Santa Casa esteve sob os cuidados da diocese de Maringá por um espaço de seguramente uns 40 anos, né? Um homem grande como Dom Jaime, na alma dele se escondem muitos segredos, onde só Deus tem acesso. Mas os amigos descobrem muitas coisas. Daí eu cheguei aos poucos à conclusão, só se explica através de uma coisa tão misteriosa, mas tão real ao mesmo tempo, que Dom Jaime, ele tem esse fascínio porque tem uma mina, tem uma fonte. E esta fonte, pela minha descoberta, é a celebração diária da Eucaristia. Então vou contar a história do meu bisneto. Começar que ele chama Antônio. E nasceu de 6 meses. E o Dom Jaime que batizou. Então ele já batizou mesmo como tinha que ser, porque ele achou que o menino ia morrer. Porque estava na UTI de criança, com agulha no cérebro, enfiada, aquela coisa toda. Mas graças a Deus viveu. Hoje, agora em janeiro, ele completou 8 anos.
E ele tem tudo para ser padre. Mas a mãe dele não quer de jeito nenhum, quer que ele seja, que case e dê netinhos para ela. Eu disse assim, mas se por acaso ele for padre, que é o que tem? Ela disse, não, não, não. Eu falei, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Ela disse, mas às vezes ele vai ser chamado e vai ser escolhido. Eu não quero, eu não quero. Eu falei assim, mas não adianta você querer, isso está na mão de Deus. Tenho 67 anos de padre, guardo até hoje o meu voto de castidade, o meu celibato até hoje, fiel à igreja. Tenho 52 anos de bispo, fiel à igreja. Uma ocasião quiseram transferir-me daqui de Maringá, fazia 5 anos que eu cheguei. Eu disse, não pedi para vir para cá, não peço para sair. Se o Papa manda, eu vou, mas prefiro ficar. Em 1970, de novo, veio um convite para deixar a Diocese de Maringá. Eu prometo ficar em Maringá, quero aqui ficar. Se o Papa mandar, eu vou para outro lugar, mas aqui eu fico. Em 1975 para 76, eu visitando Roma, numa visita que os nossos bispos devemos fazer, um cardeal queria que eu fosse trabalhar com ele na Secretaria de Comunicação Social, que eu falei de rádios, de jornais, que a gente tinha em Maringá, esse amor que eu tenho à comunicação. Eu estava com 58 anos. Eu falei, senhor cardeal, estou com 58 anos de idade, para vir para Roma para trabalhar agora, eu preferia ficar em Maringá. Agora estou com 92, se tivesse ido, estaria lá em Roma hoje, morrendo em Roma. Mas foi interessante, mas fui sempre fiel à minha vocação. Houve muitas calúnias, mas quem deu calúnia vai pagar por elas. Mas eu posso ser aqui firme até hoje, graças a Deus, fiel ao meu sacerdócio, ao meu celibato, ao meu coração virgem, e vou assim até o fim, se Deus quiser. A visão dele é uma visão que hoje talvez esteja mais madura em Maringá, mas lá no passado eu já defendia que Maringá não pode ser o centro das atenções, que a segurança, para ter segurança em Maringá, as cidades ao entorno, Sarandi, Paissandu, etc., tem que ter segurança. O desenvolvimento tem que estar nessa região, o emprego tem que estar nessas regiões. E na época ele defendia que as indústrias não poderiam ser centralizadas só em Maringá. As indústrias teriam que ir para outras regiões, onde que fosse o polo dessas regiões. Quando que era para instalar uma fábrica de suco de laranja aqui na região, falava-se em Paranavaí. Eu falei, vamos fazer em Paranavaí. O senhor é contra Maringá? Eu falei, não sou contra Maringá, vamos desenvolver a região. E hoje está lá a fábrica de suco de laranja, está lá em Paranavaí. Então, coisa assim que a gente queria nesse começo, a educação, a formação, o povo, não somente a pregação do Evangelho, mas no Evangelho está tudo isso que eu procurei fazer. Minha mãe teve 14 filhos, e no tempo que ela teve os filhos, todos partos normais, morreram 2 irmãos meus, o terceiro e o penúltimo, que ela criou 12 filhos, com meu pai, 12 filhos. E havia um senhor na nossa propriedade rural, uma fazenda que a gente chamava, um senhor baiano, dizia, Dona Guilhermina, toma vinho do Porto e dá vinho para as crianças. Nos 40 dias de que ela fazia aquele tratamento depois do parto, aquele resguardo que chamavam, ela tomava aquele vinho Adriano Ramos Pinto, um pouquinho de vinho. E os pequenininhos davam um pouquinho na colherinha. E para o nenenzinho ela punha na mamadeira, no chazinho na mamadeira. E a gente tomava. Diz ela que era isso. E hoje o que houve? Deve ter sido. O meu irmão mais velho morreu com 84 anos. A minha irmã hoje mais velha tem 90 anos, vai fazer 91 este ano. A outra vai fazer 90 em dezembro. Um irmão mais velho, atual, tem 94. Eu estou com 92. A caçulinha está com 82. É uma vitalidade. Todos nós tomamos na mamadeira vinho do Porto no chá. Eu acho que isso é o segredo da vitalidade. Comemorar os 93 anos de Dom Jaime, certamente para todos nós, nasce no coração uma grande gratidão a Deus e uma gratidão a Ele que é um presente para todos nós. Realmente não foi um presente, Ele é um presente para esta igreja, para este povo, e nós rogamos a Deus todos os dias para que Ele tenha vida, saúde e possa permanecer no meio de nós, sendo esta luz para os nossos passos, este farol a nos iluminar em todos os momentos de nossa vida.
Que Deus o abençoe, o fortaleça e que ele continue sempre sendo amigo de todos nós. Eu sempre peço, quando eu morrer, quero sempre morrer como antigamente os bispos, 3 dias de velório. Se eu morrer num domingo, velório, domingo para segunda, segunda para terça, enterrar na terça-feira. Preparei lá na catedral, tem 24 túmulos para bispos, 24. Já reservei o meu, está lá marcadinho, lá o primeiro. Até quando o Dom Murilo chegou, eu falei, Dom Murilo, meu lugar é esse, eu faço, não, eu vou no outro lado, porque pode fazer milagre, não sabe quem está fazendo o milagre. Cheguei em Maringá com uma igreja madura, organizada, com um caminho longo, em véspera do seu cinquentenário. Por isso, eu penso que a Arquidiocese de Maringá, ela tem uma história, e uma história construída desde o primeiro dia em que Dom Jaime chegou aqui, doando a sua vida totalmente para que, de fato, essa igreja nascesse da mata, mas que hoje está presente no coração de todos os arquidiocesanos. Por isso nós somos imensamente gratos a Deus e gratos a Dom Jaime pelo trabalho, pela semente que ele plantou, porque, como diz a palavra de Deus, um é que semeia, outro é que colhe. Hoje, certamente estamos colhendo os frutos daquela semente plantada há mais de 50 anos nesta igreja, nesta terra e no coração de todos os maringaenses. Meus bons amigos, eu sempre disse e repito e quero morrer dizendo, o mundo será melhor quando eu, quando você, quando todos nós formos melhores. Aí teremos um mundo novo, um mundo de Deus.